Olá, meus amigos. Nesse domingo, sem sombra de dúvidas, o maior destaque no futebol europeu é o derby de Manchester, colocando frente a frente um time em reconstrução, o United com o seu novo treinador Ruben Amorim, depois da saída do Ten Hag e da breve passagem do Nistelrooy, que agora foi para o Leicester, enfrenta um City que continua em queda livre, né? Uma vitória contra o Forest recentemente parecia que ia colocar panos quentes nessa crise, mas logo em seguida o City empatou fora de casa com o Palace e agora perdeu também fora de casa contra a Juventus. O mercado acredita muito no City, uma cotação de 1,61 para uma equipe com essa crise, só mesmo pelo histórico recente, pelo peso da camisa, mas eu acredito que o United tem plenas condições aqui de fazer um bom jogo, mesmo estando nesse período de reconstrução, para tentar aproveitar essa fragilidade emocional que vive o City. Guardiola já deu algumas declarações de que o City será o seu último clube, aí já indicando uma possibilidade de assumir seleções no futuro. Esse e mais outros jogos nesse domingo, tem vários jogos esse domingo para a gente poder analisar e comentar. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 15 de dezembro. Vamos deixar um pouquinho a Premier League de lado, vou tomar um cafezinho aqui e vamos falar primeiro sobre La Liga. Nesse dia de La Liga, eu quero evitar o jogo do Barcelona com o Leganés, tá? São dois jogos que eu vou evitar mencionar nesse dia, o Barcelona com o Leganés e em Portugal, o jogo do Benfica com o Aves, também uma cotação muito esmagada, tá? Você pode trabalhar se você tiver metodologia para isso, mas os cenários são sempre os mesmos e para essa cotação, principalmente do Barcelona, eu prefiro evitar. Uma cotação muito esmagada, o Barcelona aqui com uma cotação de 1,13, líder contra o 17º Leganés. Leganés fora de casa venceu nenhuma partida, tomou mais gols do que marcou, e o Barcelona em casa não é um dos melhores mandantes, mas o mercado acredita muito e essa cotação esmaga mercado de gols, esmaga mercado de ambas, esmaga handicap, esmaga tudo. Vitória primeiro tempo. Então eu prefiro evitar. Um jogo que eu achei interessante para a gente trabalhar na Espanha nesse domingo, às 10 horas da manhã, é Atlético de Madrid e Getafe. O Atlético vem de boa vitória no clássico contra o Sevilha, uma grande virada por 4-3, e venceu também o Slovan Bratislava por 3-1. Isso coloca o Atlético numa sequência absurda de vitórias consecutivas. Vou pegar o número correto aqui, são 10 vitórias consecutivas do Atlético. Venceu na Copa do Rei, na La Liga, na Champions, novamente 2 vitórias na La Liga, mais uma vitória na Champions, mais uma na La Liga, mais uma na Copa do Rei, La Liga, Champions e agora enfrenta o Getafe na La Liga. Vamos utilizar o PDF de apoio. Caso você não tenha deixado o like no vídeo neste momento, vou pedir para você se lembrar e deixar, que ajuda demais para o YouTube divulgar esse conteúdo para novas pessoas. E também vou te convidar a acessar o nosso PDF de apoio se você gostar, só se tornando membro do canal. Visualmente falando, você bate o olho e já consegue ter uma análise muito mais rápida desse jogo. Olha só, o Atlético vem de 10 vitórias consecutivas e são 4 vitórias consecutivas em casa, tá? Uma equipe que, se não me falha a memória, ainda não perdeu em seu estádio. Exatamente. Somente o Atlético de Madrid, na La Liga, não perdeu no seu estádio. O Barcelona já perdeu uma vez pro Las Palmas. Pro Las Palmas, hein? O Real Madrid já perdeu uma vez pro Barcelona, mas o Atlético de Madrid não perdeu, tá? Excelente mandante. Não sai tanto na frente do placar, mas comparado ao Getafe, excepcional. O Getafe não saiu nenhuma vez na frente. O Getafe não venceu nenhuma partida fora, falhou em marcar em quase 60% dos jogos e sofreu gol em todas as partidas. É uma equipe que sofre muitos gols? Não, mas sofreu em todas as partidas. Tá? Uma média de 1,29 gols sofridos por jogo. O time do Atlético marca mais do que 2 gols por jogo, sofre menos do que 1 gol por jogo, então ele conseguiu mesclar a força ofensiva da temporada passada, que foi uma temporada mais atípica do Cholo Simeone, colocando o time para cima, um time mais aguerrido, um time mais agressivo, um time mais exposto, com a solidez defensiva que sempre teve o Atlético em anos anteriores. Não no ano passado. Ano passado o Atlético sofreu muitos gols, mas porque o estilo mais agressivo do Cholo estava sendo implementado e ele conseguiu nessa temporada um meio termo, né? Uma boa solidez defensiva, um bom aproveitamento ofensivo. Finalizações também muito boa.
o Atlético precisa melhorar o seu primeiro tempo. Isso aqui me preocupa, porque quando nós temos uma cotação próxima de 1,40, a gente já pensa logo num back favorito, numa vitória no primeiro tempo. O Atlético não faz um bom primeiro tempo, mas o Getafe tem o péssimo primeiro tempo. Não marcou nenhum gol, não teve nenhuma vitória, e aonde o Atlético melhora, o Getafe também não tem um desempenho tão bom. Então tende a ser sim um jogo mais favorável para o Atlético de Madrid. Uma coisa que eu gosto de consultar, e eu vou trazer aqui para vocês, é o desempenho do Atlético de Madrid contra equipes mais embaixo da tabela, tá? Vou pegar aqui o início da La Liga, aqui na primeira rodada, vou pegar um time mais acessível, o Espanhol, cotação de 1,27 do Atlético de Madrid. Dá uma olhada no desempenho do Atlético no início do jogo. Isso daqui me agrada muito, principalmente para você que pretende trabalhar um back favorito. Se você não tem conta na minha parceira Betfair, na maior exchange do mundo, clica aqui embaixo, cria sua conta, tá? Esse tipo de comportamento vai facilitar com que o preço estabilize e você tenha um back favorito de respeito, né? Aqui, depois do meio do primeiro tempo, o Atlético já não conseguiu ter o domínio. Esse era o momento de fechar sua posição. Depois ele enfrentou, vamos pegar um outro time acessível aqui, em casa, o Leganés. Olha só, mais um bom comportamento agressivo, depois uma queda de produtividade no meio do primeiro tempo, repetindo o que aconteceu lá atrás. E aí, um gol sofrido. Então, quando reduziu o desempenho, sofreu um gol, certo? Vamos para o próximo. Las Palmas, que venceu o Barcelona. Aqui foi diferente. Aqui o Atlético não conseguiu um bom início de jogo, porém, quando melhorou no final do primeiro tempo, marcou, certo? Próximo jogo. Vamos pegar aqui um Atlético e Alavés. De novo, não conseguiu um bom início, tomou um gol, depois melhorou. Só foi buscar a virada no segundo tempo, tá? Então, segundo jogo consecutivo que ele não consegue um bom desempenho no início. Vamos pegar um outro jogo onde ele teve cotações parecidas. Ó, 1,36. Começou bem, aliás, não necessariamente massacrando, mas tomou um apavoro. Começou bem, logo marcou. Esse aqui seria um gol muito difícil de pegar, porque o Sevilha já tinha começado bem, então não ia ter tanta confiança. Um jogo mais perigoso, né? E agora contra o Slovan Bratislava, não começou bem e depois cresceu. Então, uma dica que eu vou te dar aqui, que já deu para perceber no Atlético. Se você vem para trabalhar ao vivo, o Atlético começou bem, você já pode se posicionar num back favorito, tentando aproveitar essa estabilização do preço e também essa fase ruim da equipe do Getafe. Agora, o Atlético não começou bem, não vai pelo peso da camisa, espera o time te dar sinal, porque quando ele não começou bem, na maioria das vezes ele sofreu gol ou ele não teve um bom aproveitamento e aí provavelmente a cotação dele corrigiu. Então não vai em camisa, não vai em histórico, memória afetiva, vai no que você está vendo do jogo, tá bom? O melhor momento do Atlético não é no primeiro, é no segundo tempo. Então você que é um punter, pode tentar buscar uma cotação mais elevada do Atlético, talvez para a vitória no primeiro tempo lá depois dos 30, 35 minutos, ou para uma vitória no jogo inteiro, lá para os 60 a 65 minutos com uma cotação mais elevada, tá bom? O Getafe, vou repetir, não é uma equipe que toma tanto gol, então ele pode tentar fazer um bom jogo defensivo, tentando segurar o Atlético aqui e pontuar no estádio do Atlético. Eu acho que seria um bom resultado para o Getafe. Das últimas vezes que ele esteve até ali, ele empatou 3-3 na temporada passada, 1-1 também na temporada retrasada, né, 22-23, e tomou de 4-3. Então, das últimas vezes, o Atlético de Madrid não conseguiu cumprir tantos handicaps, tá? 4-3, um gol de diferença, não venceu, e aí fora de casa, venceu por 3 gols de diferença, mas em casa, o Atlético não conseguiu cumprir handicaps. Então, para você que vem com uma ideia de uma goleada, uma vitória fácil do Atlético de Madrid, toma um pouco de cuidado, tenta buscar uma cotação mais elevada, mas sim, me parece uma provável vitória do favorito por aqui. Com o Atlético de Madrid na frente, não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols, tá? Saindo da La Liga, 1h30, nós vamos falar sobre Dortmund e Hoffenheim. Esse é um jogo que cheira gol de longe, né? Gosto muito de usar esse termo, principalmente na Alemanha. Quando a gente olha para o Dortmund em casa, a gente começa a ver um time, uma máquina de jogar, né? Tô até de amarelo em homenagem a eles. Claro que não é a minha parceira Betfair, mas cabe. Só que quando eu olho o Dortmund fora, o Dortmund é um dos piores times da competição. Aí você vai falar, pô, Theo, mas ele tá jogando em casa. Beleza. Mas o campeonato é um contexto de soma do que você faz dentro e fora de casa, certo? O último jogo do Dortmund contra o Barcelona, agora na Champions, foi uma trocação danada. Foi uma trocação franca. Parecia 2 boxeadores com a guarda baixa se batendo o tempo todo. E claro, num erro defensivo, e claro, quando você parte para trocação, você comete erros defensivos.
o Dortmund acabou cedendo o gol final para o Barcelona, mas seria um jogo mais para um 2-2, seria mais justo, na minha opinião. Enfrenta o Hoffenheim, que tem um péssimo desempenho fora de casa. Curioso, né? Que é um Hoffenheim que não joga mal dentro de casa, mas que fora de casa é péssimo. O Dortmund fora de casa é péssimo, mas joga bem dentro de casa. Hoffenheim marcou apenas 3 gols fora de casa. Tem um aproveitamento de finalização bem ruim. Tem um primeiro tempo péssimo e um segundo tempo também não muito bom. O aproveitamento na iniciativa é horrível. Não é um time que surpreende muito o adversário. Falhou em marcar em 50% dos jogos. Tudo é ruim no Hoffenheim. Só que se a gente pegar os últimos jogos do Hoffenheim contra o Dortmund, na casa do Dortmund, vamos lá. Não foi um jogo tão fácil assim pro Dortmund. 1-0 pro Dortmund na DFB Pokal 2023. 3-2 pro Hoffenheim no ano passado, ou na verdade na temporada passada, né, que foi nesse ano ainda. Ou seja, a última vez que o Hoffenheim visitou o Dortmund no Signal Iduna Park, ele venceu por 3-2, ok? Aí tivemos a vitória do Dortmund na Pokal, depois uma vitória do Dortmund na Bundesliga de 2022-23 por 1-0 só, e depois uma vitória na Bundesliga de 21-22 por 3-2. Conseguiu perceber que nenhuma dessas vitórias recentes na casa do Dortmund foi por mais do que um gol de diferença? Ainda teve mais um empate aqui, ó, na 21-22 também. Não, foi na 20-21, 2-2. Então, em nenhum dos últimos 10 jogos, considerando o Dortmund em casa, o Dortmund venceu por mais do que um gol de diferença, certo? Teve uma vitória por mais de um gol de diferença com o Dortmund jogando no campo do Hoffenheim. Então, é um Hoffenheim que costuma marcar gol aqui no Dortmund. Nós temos uma cotação do ambas marcam a 1,57. É uma cotação horrorosa, mas tem um fundamento. Eu não duvido de um jogo pro possível ambas. O Dortmund vem sofrendo gol com frequência dentro de casa, média de um gol sofrido por jogo. O índice de ambas marcam de mais de 71%. O Hoffenheim que não tem entregado tanto, tá? Não duvido de um jogo para 2,5 gols. Cotação pré-live ruim, mas não duvido pro live. Tomaria cuidado para trabalhar 2 cenários aqui. O back Dortmund, ou apostar a favor do Dortmund. Acho perigoso. Mesmo que aqui a gente tenha um adversário acessível, fragilizado, o Dortmund cede muito espaço. E 2, correção de preço. Trabalhar contra o Dortmund nesse jogo também no ao vivo é um perigo, mesmo que o Hoffenheim esteja bem, porque o Dortmund já mostrou que é um bom time de contra-ataque. Contra o Barcelona, então nem se fala. Então eu ficaria muito mais envolvido num cenário de gols do que propriamente em tomar partido em uma das duas. É claro, quando a gente olha para esse histórico do Dortmund aqui, a gente cai no canto da sereia achando que foram jogos fáceis. Mas eu vou fazer questão de mostrar uma coisa aqui para vocês, porque analisar mais a fundo é muito mais interessante do que a gente mergulhar raso. E nessa nossa área que a gente escolheu para trabalhar, né, eu chamo de trabalho, se a gente não mergulhar um pouquinho mais fundo, a gente não consegue se destacar. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês das vitórias do Dortmund recente. Qual foi a primeira rodada aqui, ó? Foi essa daqui. Uma vitória contra o Frankfurt muito bem executada, verdade, por 2-0. Frankfurt já com o Omar Marmouche e tudo mais. Aí, mais um jogo dentro de casa. Uma vitória contra o Heidenheim. Presta atenção. Dortmund começou muito bem, abriu 2-0, deu uma rateada, tomou um gol, marcou 3-1, começou a ratear de novo 3-2, o Hoffenheim teve várias chances de gol e o Dortmund marcou o quarto no final. Então o placar no fim fica bonito, mas o jogo não foi fácil. Outro jogo, Dortmund e Bochum. Presta atenção nesse placar, é bonito, não é? 4-2. Olha como começou o jogo. Dortmund perdeu de 2-0 no primeiro tempo, reduziu a vantagem no final do primeiro tempo e aí virou no segundo, destaque para o Senhor Guirassy. Excelente contratação que veio do Stuttgart. Contra o Celtic, venceu por 7-1, placar que dá gatilho em qualquer brasileiro. Mas chegou a estar 1-1 esse jogo. Abriu o placar com o Emre Can e depois tomou o empate aos 9. No jogo contra o São Paulo, acredite, 2-1, belo resultado. 1-0 no final do primeiro tempo. 1-1 no fim do segundo. E novamente, Senhor Guirassy salvando a pele do Dortmund no final do jogo. Tá vendo? Prestou atenção? Olha aqui o jogo contra o Real Madrid lá no Bernabéu. 2-0 Dortmund. Depois o Real Madrid virou o jogo. O Augsburg. Dortmund abriu o placar cedo lá na casa do Augsburg. Tomou a virada. Vamos tentar achar mais um jogo aqui, ó. Dortmund e Leipzig. 1-0 Leipzig na casa do Dortmund. Logo em seguida o Dortmund empatou e depois virou no segundo tempo, mas saiu atrás do placar. Ok? Contra o Freiburg, beleza. Contra o Freiburg foram 4 gols. Ficou em vantagem depois do 2-0 e aí facilitou com 2 cartões vermelhos para o Freiburg. Contra o Bayern, saiu na frente, depois tomou um empate. Contra o Gladbach, o outro Borussia saiu na frente, tomou um empate. Contra o Barcelona, saiu atrás, buscou um empate. Chegou a estar atrás de novo, buscou o empate e chegou a estar atrás de novo. Então, nessa campanha bonita do Dortmund em casa,
a gente tem que lembrar do São Paulo, do Bochum, do Leipzig, ok? Nem sempre, provavelmente aqui tem jogo contra o Frankfurt, que foi o primeiro, e jogo contra o Freiburg, que foi de 4-0. Mas aí teve o jogo contra o Hoffenheim, teve o jogo contra o Bochum, teve o jogo contra o São Paulo, teve o jogo contra o Leipzig, que não foram cenários fáceis. Então vamos tomar cuidado para não trabalhar o Dortmund a qualquer preço, porque ele pode sair atrás do placar de novo, certo? Então não duvido que vença, mas pode ser que dê pra gente alguma pirotecnia, como é de costume do Dortmund. Mesmo horário, 1h30, vamos falar sobre Derby de Manchester, City United. É difícil analisar, né? Eu gosto muito de analisar derby aqui, clássico no Brasil, mas fora é difícil, a gente não vive a mídia de lá, o contexto e tudo mais, a gente vê um negócio mais de fora, né? E aí, provavelmente a gente deixa passar algumas pérolas que tem, declarações e tudo mais. Quando é um cenário brasileiro é muito mais legal. Mas olha só, como que a estatística condena e traz pra gente uma sensação de que o mercado está completamente correto. O United venceu apenas uma partida fora de casa. Só marcou 6 gols em 7 jogos. Pega um City que perdeu apenas uma em casa, que venceu a última partida em casa contra o Forest, que marcou triplo de gols praticamente do que o United. Só que se a gente mergulhar só raso na estatística, a gente ignora o contexto. O futebol é o momento. E o momento indica, talvez não o United num crescimento tão grande, para quem jogou FIFA, né, PES, talvez não o United numa setinha para cima, mas também não é uma seta para baixo. O City tem. City tem uma seta para baixo. E aí é um mercado que se abraça numa história recente do City, de tríplice coroa, de Champions, de piriri, pororó, mas esquece que futebol é o momento e o momento do City é complexo, né? Eu acredito que a gente pode começar aqui, ó, com um favorito que pode se complicar. Eu não estou dizendo que o City não vai vencer, mas eu estou levando em conta o momento que vive o City. O momento tenebroso que vive o City, ok? Então eu não posso deixar isso passar. Eu poderia vir aqui e dizer realmente que o City tem um plantel, uma tática muito melhor do que o United. E é verdade. O United ainda está aprendendo o estilo do Rubem Amorim. Mas o momento do City não é bom. E eu não consigo ter confiança numa equipe que vem de tantas derrotas assim nos últimos jogos, ok? Então eu prefiro alertar como um favorito que pode se complicar para que a gente não entre aqui com o olho fechado, com o cabresto de burro, olhando só para um time. Tá? Se eu tenho um favorito que pode se complicar, uma cotação perto de 1,60, eu posso ter correção de preço, eu posso ter um United jogando muito melhor ou muito bem no início, fazendo com que o City corrija. O problema nesse jogo, no estilo de jogo, é que o United, para jogar bem, não necessariamente ele precisa da bola, ele pode fazer um bom jogo defensivo, ele pode fazer uma boa marcação-pressão, mas o City, se ele estiver detendo e retendo a bola, ele não vai fazer essa cotação corrigir. Querendo ou não, o mercado ele sempre vai pender para a equipe que vinha jogando melhor nos últimos anos, que deu uma memória afetiva maior para os apostadores. Então, se o City tiver com a bola, independente se a fase do City é ruim, ninguém vai ficar trabalhando contra o City. Então, a correção de preço aqui, ela é uma aspas. E você só pode fazer se você for trabalhar contra o United num bom momento do City, ou se quando você for trabalhar contra o City, o United estiver de fato jogando com a bola e bem e finalizando, para que essa cotação possa corrigir. De resto, eu acho que é um pouco perigoso, tá bom? No último jogo entre eles, um empate 1-1 na Copa da Comunidade, se eu não me engano foi a final, né? Eu não me lembro quem ganhou nos penais, acho que foi o City. Copa da Comunidade, o City venceu depois de 7-6 nos penais, tá? Antes disso, na final da FA Cup, lembrando que eles se enfrentaram na FA Cup e na Copa da Comunidade, na final da FA Cup, o time do United venceu o City por 2-1. Ou seja, os últimos 2 jogos, a equipe do United conseguiu segurar o City em uma, perdeu nos penais, e venceu o City em outra, levantando a FA Cup. Na Premier League de 23-24, o City venceu por 3-1 no Etihad e também venceu o United no Old Trafford por 3-0. Ali não era uma fase ruim do City, pelo contrário. Depois, na FA Cup de 2023, o City venceu por 2-1. Na Premier League de 22-23, uma vitória para cada lado. O City venceu no Etihad, o United venceu no Old Trafford. Então, no geral, acaba sendo um contexto mais parelho mesmo. É uma rivalidade muito grande. E eu tenho tendência a respeitar muitos clássicos, muitas rivalidades. Ela tem o poder de afundar ainda mais a crise de um rival ou um poder de tirar o rival de uma crise. A gente sabe como funciona isso aqui no Brasil. Nos últimos jogos entre City e United,
O United sofreu gol nos últimos 9 e o City sofreu nos últimos 3. Então a gente tem uma incidência aqui de uma possibilidade de ambas marcas, né? A cotação aqui não é boa, mas existe essa possibilidade. O mais de 2,5 gols aconteceu em 7 das últimas 8 partidas. E a cotação não é boa, mas é um cenário plausível. O que pode complicar um pouquinho esse cenário de gols, eu vou desmarcar essa opção aqui, e também vou desmarcar o ambas marcam para a gente deixar para o ao vivo com uma cotação melhor, é que nesse contexto de uma dificuldade do City e de um início de trabalho de um novo treinador do United, esse aqui passa a ser um jogo de 6 pontos. E aí 1-0 para um lado ou para o outro pode tornar esse jogo um pouco mais amarrado, tá? Por isso eu não vou com tanto afinco assim no ambas, que aconteceu em 7 de 8, e no over 2,5, que aconteceu nas últimas 7 de 8. Apesar de ter rolado menos de 4,5 cartões em 9 das últimas 10, porque lá parece que eles são mais controlados, eu não duvido de um jogo mais pegado, tá? Não duvido de um jogo um pouco mais pegado. Mas pra mim é um jogo pra se trabalhar ao vivo. E a favor do City a qualquer preço eu não trabalho. Se for com uma cotação mais elevada, o United só se defendendo, aí pode ser interessante, tá? Mas pra mim é um favorito que pode se complicar. Às 16 horas, seguindo na Premier League, Chelsea e Brentford. O Brentford não é uma equipe boba, mas o mercado vem completamente abraçado no Chelsea. E eu vou lembrar uma coisa aqui para vocês. O Brentford tem 31 gols marcados na Premier League. Sabe quantos gols marcou o time do Liverpool? 29. Sabe quantos gols marcou o City? 27. O Arsenal? 29. Sabe quem marcou mais gols do que o Brentford? O Chelsea. O Chelsea vem muito forte. E o Chelsea vem de uma grande vitória na Premier League contra o Tottenham, por 4-3. E também venceu o Astana, né, recentemente por 3-1. Então é um time que vem sendo uma máquina de fazer gol. E enfrenta o Brentford, que apesar de ser uma equipe muito bem colocada, construiu a maioria dos seus pontos dentro de casa. Dá pra ver que é o melhor mandante da competição, hoje superando o Liverpool. Mas fora de casa é um dos piores times da competição, com apenas 1 ponto conquistado. Saiu na frente mais vezes do que o Chelsea, é verdade, porém marca poucos gols, sofreu mais gols do que o adversário, quase 3 vezes mais gols do que marcou, sofre gol em quase todos os jogos e, como a gente viu, não consegue pontuar tanto. O Chelsea não é um time confiável em casa, empata, vence, mas também não tem perdido tanto. Não sai tanto na frente do adversário, falha pouco em marcar, tem sofrido com frequência, mas teve mais gols marcados do que o Brentford. Com o ataque do Brentford tão bom, mas fragilizado fora de casa, para trabalhar esse ambas marcam aqui, eu gostaria de uma cotação um pouquinho mais elevada, mas eu não duvido, tá? O Chelsea tem sofrido com frequência em casa. Não duvido também de um jogo para pelo menos 3 gols. Essa cotação do 2,5 a 1,30 é horrível, mas no live ela pode ser interessante. E eu vou tomar muito cuidado ao te indicar um back favorito no Chelsea. Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo? Também no jogo do Chelsea por aqui, entender como que o Chelsea vem jogando, faz parte, né? Se a gente não buscar informação, a gente não consegue a resposta. Então vamos dar uma olhada nos jogos do Chelsea dentro da Premier League nesses últimos tempos. Primeira rodada contra a equipe do City, foi logo na primeira rodada? Foi. Então aqui foi fora de casa, vamos ignorar. Vamos pegar os jogos do Chelsea em casa contra adversários mais acessíveis. Ó, o 1-22 não começou bem contra o Servette, dá pra ver aqui. Só marcou no segundo tempo. Aqui ainda Conference League, provavelmente um Chelsea mais misto. Chelsea com uma cotação de 1,65 contra o Crystal Palace. Não começou tão bem, mas depois melhorou. Quando acelerou, marcou. Próximo jogo em casa, Chelsea-Brighton. Uma cotação de 1,73. Aqui um time mais difícil de se enfrentar. O Brighton saiu na frente, o Chelsea teve que buscar recuperação. Na Conference, o Chelsea começou muito bem contra o Ghent e abriu o placar. Contra o Forest, não foi um bom início do Chelsea. Uma cotação próxima desse jogo do Brentford. Só marcou no segundo tempo um gol de empate, já tinha sofrido um. Newcastle, cotação não tão baixa do Chelsea, mas saiu na frente, porém não jogando tão bem. E aqui embaixo, eu vou ignorar esse jogo contra o Noah, que é um time muito mais acessível. Vou ignorar o clássico contra o Arsenal. Esse jogo contra o Aston Villa teve uma cotação mais elevada, mas não foi um Chelsea que começou tão bem. Foi depois de um momento bom do Aston Villa que ele marcou um gol. Não teve, então, vamos ser sinceros, nos últimos cenários, um jogo do Chelsea em casa que se equipara ao Brentford em relação à cotação. Mas vamos pegar então os jogos do Chelsea fora de casa, onde ele tinha cotações parecidas. Vamos ver se existiu alguma coisa aqui. Contra o Bournemouth, 2,25. Contra o West Ham, 1,95. Contra, vamos ver, o United não vai ser. Contra o Arsenal também não vai ser. Contra o Leicester, 1,44. Aqui, ó. Esse aqui se equipara bem ao jogo do Brentford. Jogo do Leicester, fora de casa, 1,44. Uma cotação agora do Chelsea contra o Brentford, 1,33. Um pouco próximo. E nesse contexto, foi um Chelsea avassalador, muita posse. E concretizando, depois de uma boa superioridade, um gol. Isso aqui é tudo que a gente quer.
principalmente um trader. Se esse tipo de jogo aqui acontecer, o back favorito ao Chelsea pode encaixar. Agora, se for um jogo mais voltado para o que aconteceu aqui com Aston Villa, sem um início tão bom, um jogo mais voltado, talvez, vamos buscar aqui atrás, para o Forest, o início não tão forte, aí eu ficaria de fora. Então eu abro essa possibilidade para você de trabalhar esse back Chelsea com uma resposta para essa pergunta, se o Chelsea vai dominar ou não, tá bom? Agora, o que eu não duvido é de o Brentford marcando gol no estádio do Chelsea. Para finalizar, na Premier League às 16 horas, Southampton e Tottenham, uma cotação de 1,67 do Tottenham, enfrentando hoje, para quem não se lembra, a pior equipe da competição, com apenas uma vitória, 31 gols sofridos. Se não me falha a memória, a equipe atrás do Wolverhampton que mais sofreu gol na competição. Vamos descer para dar uma olhada nos números do Tottenham com o Southampton. Olha isso. É um Southampton que não passa confiança, que teve apenas uma vitória, mas é um Tottenham também que não passa confiança, que só venceu 2. Saiu até mais na frente do que a equipe do Southampton, mas não marca tantos gols. Não é uma equipe tão sólida na defesa, sofreu com frequência. Eu não consigo confiar no Tottenham com esses números. Eu sei que o Southampton é um time acessível, mas eu não consigo confiar no Tottenham com esses números, tá? Os últimos jogos do Tottenham fora de casa, empatou com o Rangers na Europa League, perdeu para o Bournemouth, venceu o City na Premier League e perdeu para o Galatasaray. Essa vitória contra o City foi muito imponente, tá? É verdade. Mas era um City ainda fragilizado. É um City fragilizado. O aproveitamento da equipe do Southampton é melhor, curiosamente, mas é o Tottenham que cria mais situações de perigo. O primeiro tempo do Tottenham não é tão superior assim. No segundo tempo, o Southampton que passa a ser inferior. Não é nem o Tottenham que chega a ser superior, é o Southampton que passa por uma crise horrorosa na parte defensiva. Nos últimos jogos entre eles, na casa do Southampton 3-3 na temporada passada, depois 1-1 em 2021 e depois 5-2 em 2020, aí fica muito distante. Mas dá para perceber que o ambas marcam e o over goals é frequente, tá? Inclusive, somente em uma partida das últimas 10 entre eles não teve ambas marcam. Então eu vou olhar para esse ambas. Com essa cotação horrorosa eu não vou, mas é uma possibilidade que seja uma cotação acima de 2, aí valeria o risco. Não que o risco dos últimos 10 jogos, tá? Mas o risco de um Southampton talvez que não produza tanto assim ofensivamente. O 2,5 me agrada com uma cotação mais elevada também. E é um jogo para mim de correção de preço, porque o Tottenham pode não começar tão bem, pode começar não entregando o que a gente se espera dele. Eu vou dar uma olhada também, fazer um mergulho mais fundo aqui no Tottenham, para entender como o Tottenham vem se comportando fora de casa nesse tipo de contexto. Vou começar aqui, primeira rodada, Tottenham fora de casa contra o Newcastle, não era favorito. Tottenham contra o Leicester, 1,70, muito parecido aqui, tá? Ó, muito parecido. Olha só, o Tottenham se comportou muito bem. Se isso aqui acontecer, um layer para a equipe em campo no Southampton, um back Tottenham, ótimo. Estarei no mercado, pode ter certeza disso. Agora, se não for isso daqui, eu não gosto, tá? Vamos dar uma olhada em outro jogo que seja parecido aqui. Tottenham e Crystal Palace, cotação de 1,90, ó. Tottenham não teve controle, não teve domínio do início e acabou tomando um gol e acabou perdendo o jogo. Provavelmente não vai ser um cenário que vai me levar para o mercado. Vamos ver se tem mais um. Ipswich, aí foi dentro de casa, cotação muito baixa. Bournemouth, Tottenham já não era favorito. Fulham, 1,91, Tottenham não teve controle, mas o jogo foi dentro de casa também. Rangers, Tottenham não teve controle também no início. Aí eu não sei se estava com um time misto, deixa eu dar uma olhada. Tava misto. Não tava. Só o ponta direito que era o diferente. Então, se for desse início aqui, eu não me agrado para trabalhar a favor do Tottenham. Tá? Então, abro de novo. Uma possibilidade de você olhar esse jogo ao vivo. Se não for um Tottenham dominante, pula da braquiária, tá? Ou pula na braquiária, pula da carroça. E para finalizar, só um jogo extra ali às 16h45, na França, Ligue 1, PSG e Lyon. Lyon que deve receber alguns jogadores do Botafogo de volta. O Lyon na quinta colocação, enfrenta o PSG, que é o único invicto da competição, nesse momento, com 34 pontos. O PSG que em casa venceu 6 das últimas 7 partidas que disputou, saiu na frente em quase 90% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo e marcou uma média de 3 gols por jogo. Enfrenta o Lyon que veio de 6 partidas fora de casa sem derrota, uma equipe que saiu metade dos jogos na frente do que o PSG, mas uma defesa justa, sólida e um ataque relativamente bom. Tem um aproveitamento até parecido de finalizações. É um PSG com um primeiro tempo melhor, também com um segundo tempo melhor. Eu acredito que essa cotação seja justa. Nos últimos jogos entre eles, o PSG venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos últimos 10. O Lyon venceu 2 e tivemos um empate. Na casa do PSG, 4-1 no ano passado, 1-0 no ano retrasado para o Lyon e 2-1 para o PSG na outra temporada. Então é um Lyon que venceu nos últimos 3 jogos na casa do PSG uma vez. E quando esteve lá, marcou um gol aqui, marcou outro aqui, marcou outro aqui embaixo, mais um aqui. É frequente quando visita o PSG, o Lyon marcando um gol, tá? Esse ambas marcam não me parece impossível.
Não vou te indicar uma correção de preço, porque o PSG, com uma cotação de 1,40, tende a ter o domínio, tende a ter a bola, e isso acaba sendo mais perigoso. Deixa eu ver, e aí a gente responde junto essa dúvida. Como o PSG vem se comportando em jogos dentro de casa, na Ligue 1. Contra o Strasbourg, vamos ver a cotação, 1,29. Não foi um bom início, mas aí depois praticamente entrou num bom momento, e aí acabou marcando. PSG e Rennes, muito próxima a cotação. Foi um bom início relativo, acabou marcando no momento que não estava tão bem, quando o Rennes já estava melhor. Tomar um pouco de cuidado com isso. Brest, também uma cotação parecida, bom momento do PSG, redução de ritmo, tomou um gol. Então aqui cuidado, tá? Vai trabalhar um back favorito do PSG? Pode ser interessante? Pode. Reduzir o ritmo? Sai fora, tá? Vale a pena ficar de olho nisso. E claro, não duvide de um jogo para pelo menos 2 gols. Vou deixar aqui embaixo no Radar Esportivo vários outros jogos complementares desse domingo para você preencher o seu domingão. E também deixo aqui embaixo o espaço para você me ajudar com informações, complementos e dúvidas. Se você não deixou o like no vídeo, fica o convite. Assina o Clube de Membros para você ter acesso ao PDF de apoio e outros conteúdos exclusivos. Vai ajudar bastante o canal. E se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever, tá bom? Link aqui embaixo da minha parceira Betfair para você se cadastrar na maior bolsa esportiva do mundo. Link também do Radar Esportivo, meu parceiro, para você ver a listagem de jogos que eu comentei aqui embaixo. Um grande abraço, fica com Deus, obrigado pela companhia. Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade e até a próxima.